Olá, tudo bem? Eu sou Rômulo Godinho e esse é o Almanac Caipira, o canal que traz toda semana vídeos relacionados às coisas simples da vida na roça e também às abelhas nativas do Brasil. No vídeo de hoje, estaremos aqui fazendo uma comparação entre dois tipos de recipiente para a confecção de ninho isca. Temos aqui a caixinha de leite longa-vida e temos também a garrafa PET. Nós estaremos confeccionando o ninho isca para a espécie de abelha jataí, pelo tamanho do recipiente e também pelo formato da construção deste ninho isca. Eu vou estar colocando a minha opinião com base nas experiências que eu tive utilizando tanto um ninho isca feito com caixinha de leite longa-vida e também com a garrafa PET de 2 litros. As vantagens e desvantagens que eu tive a oportunidade de observar utilizando estes dois recipientes. A caixinha longa-vida é interessante, primeiro fato, que ela já vem praticamente pronta. Ela já tem uma parte por dentro toda coberta com um papel alumínio e você não precisa se preocupar tanto com a condição da luminosidade que entra dentro da caixinha. No caso, para as abelhas, isso é muito interessante. Primeiro fato. Já no caso, a garrafa PET, você tem que fazer um tratamento com uma lona bem escura para estar vedando toda a claridade que possa entrar no interior deste ninho isca, o que para as abelhas não é bom. Outra vantagem que eu pude observar também é na hora da transferência. No caso, a caixinha longa-vida, ela é fácil para você estar cortando com o estilete e é fácil também na hora de estar removendo o ninho com os potes de alimento, porque eles se desprendem muito mais fácil do que na garrafa PET. Pelo fato de ser uma parede de papel alumínio, eu acredito que com isso a aderência da cera é menor. Então eu pude observar que na hora da transferência é muito mais cômodo. Por esse motivo, eu indico, se você está começando atividades com essas abelhas nativas, é interessante que você utilize a caixinha longa-vida. A garrafa PET, ela já é um pouco mais difícil para estar abrindo com estilete e a cera tem uma maior aderência. Então, para você estar removendo os potes de alimento, é um pouco mais trabalhoso do que com a caixinha longa-vida. Com relação ao espaço, tanto a longa-vida como a garrafa PET são espaços que a abelha jataí aprova pelo tamanho. Eu já consegui enxameação na caixinha longa-vida e também na garrafa PET de 2 litros. Com relação às desvantagens, no caso da caixinha longa-vida, você tem a desvantagem da umidade. Você tem mais problema com umidade do que com a garrafa PET. Por isso que nesse caso se faz necessário um isolamento bem maior que na garrafa PET, para você estar evitando a entrada de água de chuva e estar molhando aqui a caixinha. Isso é um problema. Excesso de umidade em recipiente ninho isca não é bom. Já no caso a garrafa PET, ela qualquer água da chuva que possa entrar, ela escorre com mais facilidade. Não é bom. A gente faz o possível para estar isolando, tanto em uma como na outra. Resumindo aqui, no meu ponto de vista, com base na experiência que eu tive usando esses dois recipientes, eu acredito que os dois são bons, exceto para áreas externas. Se você está pretendendo armar em varanda ou em área coberta, onde não vá tomar água de chuva, é muito bom você estar usando a caixinha, pelo fato de ser mais fácil na hora da transferência. Essa foi a observação que eu tive. Já o ninho isca em garrafa PET, ele pode ser armado em ambientes externos, lógico, evitando que a água de chuva entre a lona e a parte plástica da garrafa. Tá bem? Então, na minha opinião, eu acho que os dois recipientes são bons, no caso para abelha jataí. Para abelhas maiores, no caso mandaguari, mandaçaia, entre outras, não é indicado a caixinha longa-vida. Já para abelhas como mirim, jataí, pode usar sem problema. Tudo bem? Vamos lá agora fazer rapidamente
a confecção de uma forma bem simples. Lembrando que para a espécie de abelha jataí, eu não vou usar o sistema de drenagem. Se você não viu o vídeo ainda, que temos aí a confecção de um ninho isca em garrafa PET com sistema de drenagem, tá aí no card para você assistir depois, confere lá, é muito interessante, tá bem? Agora eu vou fazer primeiro a confecção do ninho isca na caixinha longa-vida. Para confeccionar nosso ninho isca em caixinha longa-vida, vamos precisar dos seguintes materiais e ferramentas. Uma caixinha de leite ou suco tipo longa-vida de 1 litro. Vamos precisar também de 3 pedaços de papelão para o isolamento térmico, sendo um pedaço com 31 centímetros por 20, dividido em 4 partes de 7 centímetros e meio e com uma pequena borda de 1,5 centímetro. Vamos precisar de 2 pedaços de papelão de 11 por 11, sendo que no centro faremos um quadrado menor com as medidas de 7,5 centímetros por 7,5 centímetros, com pequenas abas de 1,5 centímetro. Vamos precisar também de um pedaço de lona com as seguintes medidas: 40 por 40 para o isolamento de água de chuva. Vamos precisar de um bico, no caso aqui eu estou reutilizando um bico de uma isca da temporada passada. Este bico pode ser confeccionado com garrafa PET 250 ml. Vamos precisar de um joelho de irrigação de 3/4. O joelho de 3/4 ele entra perfeitamente no encaixe da garrafa, tanto no bico de entrada quanto na entrada da caixinha. Utilizaremos fita adesiva tipo Durex e fita crepe normal. Vamos utilizar também, por fim, um pedaço de arame para estar finalizando a amarração da lona. Gostaria de fazer aqui uma observação. No caso você vá colocar a isca no lugar coberto, protegido de chuva, você simplesmente pode colocar o atrativo, você já pode estar simplesmente colocando dessa forma. Está pronta a sua isca. Você não precisa se preocupar. No caso, para fazer em área coberta, pode sim fazer a isca dessa forma bem mais simples. Eu, particularmente, eu já gosto de fazer o quê? De caprichar um pouco mais. Uma, porque eu gosto desse tipo de atividade, lidar com as abelhas, a parte de confecção dos ninhos, de estar armando, conseguindo a abelha ou não, é interessante. Então, eu já me preocupo também com a parte de isolamento térmico, porque se eu não tiver tempo e qualquer imprevisto eu não puder fazer a transferência logo após os 60 dias que houve enxameação, não tem problema algum eu deixar as abelhas dentro do recipiente ninho isca por algum tempo, porque o isolamento está de acordo. E sem falar no caso que a aprovação da abelha vai ser bem melhor. Dependendo da região que você está, se for muito quente ou então um pouco mais fria, as abelhas vão fazer uma avaliação. E dependendo do clima, no dia, elas podem estar recusando. Eu acho que não custa nada fazer o quê? Esse isolamento. Se você já vai construir, no caso, 5, 10 ninhos, primeiramente, você já prepara os pedaços de papelão, já deixa cortado e já corta também os pedaços de lona. Depois é só vir montando a sua isca. É o que nós vamos fazer agora. Vamos agora fazer a proteção térmica para nosso ninho isca. Primeiramente, vamos fazer alguns furos na caixinha que servirão de suspiro para a saída de ar e também excesso de umidade. Você abre as 2 guiazinhas aqui da tampa da caixa, faz um pequeno corte, como feito esse daqui, e do outro lado também. Assim que você dobrar nessa posição, o suspiro funcionará dessa forma. E você pode também fazer alguns pequenos furos no canto da caixinha, que também servirão de suspiro. Agora faremos a parte de isolamento térmico. Observe que usamos a própria caixinha para marcar. A caixa, se observarmos, ela tem exatos 7 centímetros. Colocamos 7,5 centímetros justamente para ter uma folga na hora que fizermos a dobradura. Aqui está.
está a primeira parte do isolamento das laterais. Utilizando agora os dois pedaços de papelão com as medidas de 11 por 11, vamos fazer o seguinte: montar a parte de cima do nosso ninho isca. Agora faremos a parte de cima. Como eu disse, no caso de você estar montando mais de um ninho isca, você já pode estar deixando todas as peças de papelão e também de lona já cortados. Agora é só vir eliminando aqui essas partes das verdes. Você pode utilizar um pedaço de toco ou máquina de mesa para estar fazendo o vinco da dobradura, para facilitar na hora do encaixe no ninho isca. Para marcarmos a parte onde vai ser feito o furo para o encaixe da tampinha, simplesmente desrosqueamos a tampa, posicionamos a parte de cima e pressionamos sobre o bico para assim termos a referência de onde será o furo. Utilizando o estilete ou o canivete, você pode simplesmente fazer os cortes desta forma. Aí está, primeira parte, isolamento térmico concluído. Agora faremos a parte de isolamento de água de chuva e umidades externas. Utilizaremos para isso um pedaço de lona com as medidas de 40 por 40 centímetros. No caso de confecção de ninho isca em caixinha de leite tipo longa-vida, é interessante você colocar uma camada de proteção adicional, uma sacolinha. Posicione a caixinha e enrole a lona. É interessante você fazer um pequeno chapeuzinho com a lona para que a água da chuva escorra nesse sentido. Aqui está a parte de baixo do nosso ninho. Agora colocaremos o nosso bico. Com um pedaço de arame, enrole sobre o corpo do joelho de 3/4. Com o auxílio de um alicate ou turquesa, reforce o aperto do arame. E agora, simplesmente,
encaixamos o nosso bico, que no caso aqui está sendo reutilizado. E aí está. Nosso ninho isca para abelha já está aí. Confeccionado em caixinha de leite tipo longa-vida. Observação importante. Pessoal, no caso aqui, água é uma coisa que ela entra em frestas que a gente nem vê. Eu tentei aqui isolar da forma mais adequada possível, mas nada garante que não vai entrar água. A desvantagem de você utilizar caixinha longa-vida é justamente molhar e ficar muito mole. Eu, particularmente, eu gosto de utilizar caixinha longa-vida em locais cobertos, onde não vai tomar chuva direto. Se você for colocar na mata, é aconselhável utilizar a isca na garrafa PET. Então, está aí. Ninho isca, de maneira simples, condição térmica adequada, com papelão. Dá um pouquinho mais de trabalho do que colocar só a caixinha? Sim, mas é interessante. As abelhas vão gostar. Agora, no caso, você pode estar derramando o atrativo e escolhendo o local ideal para estar instalando o seu ninho isca. E este foi o Almanac Caipira de hoje, confeccionando ninho isca em caixinha de leite tipo longa-vida. Se você é novo, seja bem-vindo. Se está gostando do nosso canal, achar interessante e que deve, se inscreva, dê um apoio pra gente. E você que já está conosco, muito obrigado. Fiquem todos com Deus e até os próximos vídeos.